O termo magia negra evoca imagens de rituais sombrios, conhecimento proibido e intenções malévolas. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem sido fascinada e aterrorizada por essas práticas ocultas. Ele sussurra sobre um mundo oculto, onde forças sobrenaturais são manipuladas para ganho pessoal ou para infligir dano. A magia negra é frequentemente associada a figuras misteriosas e rituais secretos, realizados nas sombras, longe dos olhos curiosos. Envolta em segredo e medo, a magia negra ocupa um canto obscuro da crença humana, tanto sedutora quanto repulsiva. A dualidade de sua natureza, ao mesmo tempo atraente e aterrorizante, reflete os aspectos mais profundos da psique humana. Este ensaio mergulha nas origens, práticas e impacto cultural da magia negra, buscando entender sua influência duradoura na imaginação humana. Exploraremos como diferentes culturas ao redor do mundo interpretaram e reagiram a essas práticas ao longo dos séculos. Desde os tempos antigos até os dias atuais, o conceito de magia negra tem cativado e aterrorizado a humanidade. Em muitas sociedades, a prática da magia negra era punida severamente, refletindo o medo e a desconfiança que ela inspirava. Ele fala com nossos medos e desejos mais profundos, nosso anseio por poder e controle sobre as forças invisíveis que moldam nossas vidas. A magia negra promete um vislumbre de poder absoluto, mas a um custo terrível. Ao explorar a história, as crenças e as práticas associadas à magia negra, podemos obter uma compreensão mais profunda de sua influência duradoura na cultura e na consciência humana. Através dos tempos, a magia negra tem sido um espelho para nossos medos e aspirações, um reflexo sombrio de nossa busca incessante por poder e conhecimento. Ao desvendar seus mistérios, talvez possamos entender melhor a nós mesmos e as forças que nos movem. As origens da magia negra se perdem nas brumas do tempo, entrelaçadas com as primeiras tentativas humanas de entender e influenciar o mundo ao seu redor. Desde os primórdios da civilização, o ser humano buscou maneiras de controlar as forças invisíveis que acreditava governar a natureza e o destino. Essas práticas, muitas vezes envoltas em mistério e temor, evoluíram ao longo dos milênios, moldando-se conforme as culturas e crenças de cada época. Evidências sugerem que práticas semelhantes à magia negra já estavam presentes em civilizações antigas como Mesopotâmia, Egito e Grécia. Na Mesopotâmia, por exemplo, os sacerdotes realizavam rituais complexos para apaziguar os deuses e afastar os espíritos malignos. Esses rituais eram frequentemente registrados em tabuletas de argila, muitas das quais sobreviveram até os dias de hoje, oferecendo um vislumbre fascinante das crenças e práticas mágicas da época. Essas primeiras formas de magia frequentemente envolviam rituais, encantamentos e o uso de amuletos ou talismãs que se acreditava possuírem poderes sobrenaturais. Os amuletos, muitas vezes feitos de pedras preciosas ou metais raros, eram usados para proteção contra o mal e para atrair boa sorte. Os encantamentos, por sua vez, eram recitados em cerimônias solenes, com a esperança de invocar forças poderosas que pudessem alterar o curso dos eventos. No Antigo Egito, por exemplo, o uso de Heka, uma força que se acreditava permear o universo, era parte integrante de práticas religiosas e mágicas. Os sacerdotes egípcios, considerados intermediários entre os deuses e os homens, utilizavam Heka em seus rituais para garantir a harmonia e a prosperidade do reino. Eles acreditavam que, ao manipular essa força, poderiam influenciar tanto o mundo físico quanto o espiritual. Embora Heka pudesse ser usada para propósitos benevolentes, também tinha um lado obscuro, empregado por aqueles que buscavam amaldiçoar inimigos ou manipular as forças da natureza para ganho pessoal. As maldições, muitas vezes inscritas em túmulos e monumentos, eram destinadas a proteger os mortos de saqueadores e a punir aqueles que ousassem perturbar seu descanso eterno.
Essas práticas sombrias revelam a dualidade da magia no Antigo Egito, onde o poder podia ser tanto uma força para o bem quanto uma ferramenta de destruição. De forma semelhante, na Grécia Antiga, os praticantes de magia conhecidos como goetes eram reverenciados e temidos por sua capacidade de invocar espíritos, lançar feitiços e influenciar a vontade dos deuses. Os goetes, muitas vezes associados a práticas de necromancia e adivinhação, desempenhavam um papel crucial na sociedade grega, onde a linha entre religião e magia era frequentemente tênue. Eles eram consultados em momentos de crise, quando se buscava orientação divina ou intervenção sobrenatural. Essas antigas tradições lançaram as bases para o desenvolvimento da magia negra como um conceito distinto. Ao longo dos séculos, a magia negra evoluiu, absorvendo influências de diversas culturas e adaptando-se às mudanças sociais e religiosas. Hoje, ela continua a fascinar e a aterrorizar, um testemunho duradouro do poder do desconhecido e do desejo humano de controlar o incontrolável. A jornada pela história da magia negra é, portanto, uma viagem através das profundezas da psique humana, onde o medo e a esperança se entrelaçam em um eterno jogo de luz e sombra. À medida que as civilizações surgiam e caíam, o conceito de magia negra continuou a evoluir, adaptando-se a novos contextos culturais e religiosos. Desde os tempos antigos, a magia negra era vista como uma força misteriosa e poderosa, capaz de influenciar o destino e manipular as forças da natureza. Em muitas culturas, os praticantes de magia negra eram temidos e respeitados, considerados capazes de realizar feitos extraordinários, mas também perigosos. Durante a Idade Média na Europa, a ascensão do cristianismo levou à demonização de crenças e práticas pagãs, muitas das quais foram absorvidas pela crescente mitologia da bruxaria e da magia negra. A Igreja Católica, em sua busca por consolidar o poder e eliminar a concorrência espiritual, rotulou muitas práticas tradicionais como heresia. Isso resultou em uma série de perseguições e julgamentos, onde aqueles acusados de bruxaria eram frequentemente torturados e executados. A imagem da bruxa, com seu caldeirão e feitiços, tornou-se um símbolo do mal e da corrupção. A caça às bruxas do início da Era Moderna, alimentada pelo medo e pela superstição, solidificou ainda mais a associação da magia negra com o mal e o diabo. Milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas de pactos demoníacos e práticas de magia negra. Esses julgamentos eram frequentemente baseados em evidências frágeis e testemunhos forjados, mas o pânico moral e a histeria coletiva garantiam que as acusações fossem levadas a sério. As execuções públicas serviam como um aviso sombrio para aqueles que ousassem desafiar as normas religiosas e sociais da época. Apesar das tentativas de suprimi-la, a magia negra persistiu de várias formas, frequentemente praticada em segredo por aqueles à margem da sociedade. Em tempos de opressão, a magia negra oferecia uma forma de resistência e empoderamento para os marginalizados. Os praticantes desenvolviam rituais complexos e utilizavam objetos simbólicos para canalizar suas intenções e desejos. Esses rituais eram frequentemente realizados em locais isolados, longe dos olhos curiosos e das autoridades. De grimórios contendo receitas para feitiços e encantamentos ao folclore em torno de maldições e azarações, a magia negra manteve seu domínio sobre a imaginação humana. Os grimórios, ou livros de magia, eram passados de geração em geração, contendo conhecimentos secretos e fórmulas para invocar espíritos, lançar feitiços e proteger-se contra inimigos. O folclore popular também estava repleto de histórias de maldições e azarações, onde a magia negra era usada para punir os injustos ou obter vingança. O iluminismo e a ascensão da ciência desafiaram as crenças tradicionais associadas à magia, mas,
Em vez de desaparecer, a magia negra simplesmente recuou ainda mais para as sombras, encontrando novos adeptos entre aqueles desiludidos com a razão e buscando caminhos alternativos para o poder. No século XIX, o ocultismo e a magia negra experimentaram um renascimento, com sociedades secretas e ordens esotéricas surgindo em várias partes do mundo. Esses grupos buscavam explorar os mistérios do universo e alcançar um conhecimento superior, muitas vezes através de práticas que desafiavam as convenções sociais e religiosas. A magia negra, com seu apelo de poder e mistério, continuou a fascinar e intrigar, mantendo-se como uma presença constante na história humana.